Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Veja, nós vamos ver com o pessoal que está remoto, estudar esse assunto que a gente viu na última aula e também remotamente, mas não deu muito certo, né? Não funcionou muito bem, vocês ficaram com muitas dúvidas, então eu resolvi aqui fazer uma apresentação para vocês, para tentar facilitar isso daí. É o seguinte, projeto de texto não é aquela formação inicial que a gente deve ter, né, para tentar produzir o melhor texto possível, né, a partir de tudo que a gente planejou. Esse projeto de texto é um planejamento, né, do texto em si. Ok? Somente relembrando essa redação do Enem, o que é, né, assim, o que a gente já viu várias vezes, é um texto dissertativo argumentativo, né, que tem essas características que a gente está listando aí. É um texto impessoal porque é em terceira pessoa, né, nós não participamos diretamente desse texto. É um texto coeso, é um texto que tem que ter progressão temática, né? A escrita é sempre formal, é exigida uma escrita formal nesse texto. E várias outras características que a gente já viu, né? Vai continuar vendo sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Para hoje, o que vai interessar para a gente são os elementos que nós vamos colocar. Literalmente, nós vamos escrever, né, num papel lá que a gente receber da redação do Enem. Vamos colocar esses dados aí. Qual é o tema, quais são os assuntos, né? Os trechos, né, do texto. Todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Dentro desse texto a gente vai colocar também, vai ter que anotar lá quais são as referências que a gente vai utilizar do nosso repertório, né? Então tudo isso a gente vai utilizar, ok? Somente relembrando aí, na introdução a gente precisa colocar a nossa hipótese a ser provada, né? Então, dentro dessa introdução a gente inclui a tese que precisa ser, né, provada. Essa tese é muito importante porque é ela quem vai, né, nos dar a base para todo o restante do texto. Sem ela, né, nós vamos ter muita dificuldade de construir o restante do texto e não vai ficar um texto bom. Isso é certo. Então, na introdução, o que nós vamos provar, a tese, tem que estar diretamente relacionada com os elementos que vão ser desenvolvidos por meio de argumentos e que vão ser concluídos, né, por meio de uma proposta de intervenção. Ok? Então veja, na introdução a gente acabou de falar, tem uma hipótese que a gente vai provar. No desenvolvimento nós vamos comprovar, né, tentar comprovar essa nossa tese que a gente criou por meio de argumentos. Então aí a gente volta para aquela aula anterior que tivemos, né, sobre tipos de argumento. Aquilo é muito importante porque numa dificuldade, né, você pode dizer, não, aqui eu vou construir um argumento de causa e consequência, aqui eu vou construir um argumento de exemplificação, né, um argumento de comparação. E o importante também é que em alguns momentos esse argumento ele vai servir para incluir nele outros elementos que a gente vai ver aí como repertório sociocultural. Na conclusão do texto, que é uma retomada, né, da sua tese, você vai encontrar uma solução para o problema que você levantou por meio da hipótese. Então, a gente sabe que é um tema social e que sempre vai aparecer um problema que a gente levanta na tese e que precisa ser resolvido nessa proposta de intervenção na conclusão do nosso texto, na terceira parte do nosso texto. Essa proposta de intervenção, ela precisa ter 5 elementos, né? Esses 4 que estão aqui, né? Agente, ação, modo, efeito, mais um detalhamento de um desses 4 elementos. Então, na verdade, são 5 elementos, tá certo? Então, a gente precisa ter aí quem vai praticar a ação, né, proposta por a gente, como ele vai praticar essa ação, né, que ação é essa, o que, né, a apropriação, e o efeito que essa ação terá, né, para a sociedade, quase sempre é um tema social. Ok, então, recapitulando, nós vamos ter a introdução, né, com a inclusão da tese, que é muito importante. Essa tese depois retoma com a proposta de intervenção na conclusão, né, depois da gente ter utilizado os elementos que a gente tenha para referendar nosso texto, para legitimá-lo, dependendo do tipo de argumentação que a gente utilizou no desenvolvimento de nosso texto. Ok? Vamos ver aqui, vamos rever como é que é isso aí, que a gente faz numa prova. A gente recebe a prova do fiscal, então a gente lê atentamente, né, essa proposta, né, de redação que é feita no Enem. Aqui é muito importante que vocês leiam aqueles textos, né, motivadores todos, né, porque ali já terá a base
até para você criar a sua tese, criar seus argumentos que você vai utilizar ali talvez alguns elementos desse tema, desse texto motivador que não é impossível de ser utilizado, ou o que faça você rememorar ou relembrar, né, outras possibilidades, né, de referendar seu texto. Né? E depois dessa leitura desses textos todos é que você vai elaborar esse seu projeto de texto, que ainda não é a redação. Não é a redação. Esse projeto de texto, né, é um esboço, né, que você vai fazer, né, dos elementos que vão estar na sua redação. É muito importante que se faça. Né? Então, vamos acompanhar aqui o que é que vai ter nesse projeto de texto nosso. Vocês vão anotando aí. Ó. Isso aqui, inclusive, vai ser a pergunta que vocês vão responder para mim lá no Classroom. Então, os elementos, a sequência do projeto de texto é justamente isso aqui, ó, tema, assunto, tese, argumentos, repertório sociocultural, legitimação, citação, né? Proposta de intervenção, com ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Então, veja só, vamos ver por parte, né? O tema e o assunto. Nós já nos deparamos com esse tópico de estudo, né, inclusive no começo desse ano. E é o seguinte, o tema, né, e o assunto, eles são muito importantes porque é nesse momento aqui que você pode, né, preparar sua redação para uma boa nota ou simplesmente anular sua redação. Se você não notar os assuntos que estão envolvidos no seu tema, você vai anular sua redação, ou parcialmente, né, ou anular realmente a redação com a tangência completa, né, com a abordagem totalmente incompleta do seu texto, que é a fuga ao tema. Ok? Então veja, vamos dar um exemplo aqui do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse é o tema da redação, né, do último ano, a última redação do Enem. Então, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, nós não temos como ter dúvida de que não é específico, né, de uma solicitação para se produzir sobre esse tópico. No entanto, isso aí nós teríamos pelo menos 3 assuntos aí nesse tema. O estigma, né, associado, a questão das doenças mentais é outro assunto, né, e tudo isso aqui na sociedade brasileira. Então temos 3 assuntos. Não tem como não abordar esses 3 assuntos. Então você marcaria lá o tema, colocaria o estigma, né, associado às doenças mentais na sociedade brasileira, e os assuntos colocaria esses 3 aqui que a gente viu, né, o estigma. Tem que falar do estigma, tem que falar da questão de que esse estigma é associado a doenças mentais, né? No caso vai falar sobre doenças mentais também, e tudo isso aqui vai ter que ser na sociedade brasileira. Esses são os 3 assuntos, então nós teríamos anotado lá o tema e os assuntos, ok? Então já teríamos aqui 2 elementos. Quando nós fôssemos escrever nossa redação, iríamos ver aqui e de forma alguma nós iríamos esquecer de colocar esses 3 assuntos na nossa redação. A intenção é essa, que você recorra ao seu projeto de texto para escrever o melhor texto possível, ok? Aí você vem e vai pensar, depois de ler todos os textos motivadores, você vai pensar em qual seria a sua tese, né? Aí vamos supor, né, que você pegue esse tema aí e pense que o estigma associado às doenças mentais no Brasil está diretamente relacionado a questões ligadas à própria desigualdade social que existe no Brasil. Essa é a minha tese. Então, ó, se existe desigualdade social, existe também o estigma, né, que é associado às doenças mentais, que também é associado à pobreza. Digamos que seja esse meu tema. Ok? Então, veja só, a gente tem uma tese aqui, que é uma hipótese que eu preciso provar por meio de argumentos, né, e depois retomar com a solução na conclusão. Esse é o formato básico, né, e não tem o que mudar. A gente não vai mudar de forma alguma esse formato de texto. O texto argumentativo dissertativo ele é previsível e é isso que a gente vai fazer na redação. Quais são os argumentos que a gente poderia utilizar? Normalmente utilizaríamos 2 ou 3 argumentos, né, para que conseguíssemos desenvolver, por exemplo, 2 parágrafos de desenvolvimento, 1 ou 2 parágrafos, né? Tanto faz aí, não importa tanto. No total nós temos que ter no mínimo 3 parágrafos, né? Pode ser 5, 6 a redação toda, não importa, né? Então essa parte do desenvolvimento, 2 parágrafos, 1 ou 2 parágrafos já está de bom tamanho. Você pode eventualmente até construir mais parágrafos, mas não é normalmente o que é padrão, né? Porque no máximo nós vamos ter 30 linhas, né? Então
Se você tiver 4, 5 parágrafos, já é suficiente para dar conta desse tamanho de texto. Ok? Então vamos lá. Vamos dizer que você utilize como argumento o fato, por exemplo, da Fiocruz emitir um alarme para o fato de que depois da pandemia da Covid, nós vamos ter aí uma crise no Brasil, uma crise psiquiátrica. Da mesma forma que não estamos preparados para a Covid, não estamos preparados também, nunca estivemos preparados para tratar da saúde mental das pessoas. Então, esse é um argumento que eu vou utilizar. Então, vamos dizer que o estigma é maior porque as pessoas não têm o tratamento. Então, vamos comprovar isso aí por meio de quê? Do dado da Fiocruz. Veja só que eu estou utilizando um repertório meu, da Fiocruz, que é uma instituição muito, que é muito respeitada no país, inclusive produtora, junto com a AstraZeneca, de uma vacina para a Covid. Essa instituição diz justamente que nós vamos ter, além desse colapso aí, por conta da pandemia, vamos ter um problema sério de saúde ligado à questão da saúde mental. Então eu utilizo isso daí para referendar minha hipótese. Como eu estou usando, estou pensando no meu texto antes, vejo o que é que acontece. Esse tipo de argumento é um argumento que vai ser produtivo para o meu texto. É um repertório sociocultural produtivo para o meu texto. E é legitimado justamente pelo que eu falei, que a Fiocruz é uma instituição muito conceituada no país, assim como o Instituto Butantan, assim como as universidades, assim como os órgãos públicos que são aceitos, o IBGE, enfim, as instituições que são de pesquisa do país. Ok, então esses dados são muito interessantes de ser utilizados. Você poderia ter pego uma fala de um ministro do Estado ou de um especialista sobre o assunto, não importa, você aqui vai poder utilizar, dentro do seu argumento como repertório cultural, tudo que você julgar que cabe, de forma produtiva para o seu texto. Lembrando que você pode utilizar também o dado que está lá no texto motivador. No entanto, se você utilizar esse dado que está no texto motivador, você vai ter uma pontuação menor do que um repertório próprio seu. Ok? Então, se você utiliza o texto motivador, por exemplo, um dado do texto motivador, com a citação correta, sem fazer a citação correta, você vai ganhar até 120 pontos nessa competência. Se você utiliza um repertório sociocultural próprio, você vai ter até 200 pontos, que é o máximo, porque está utilizando um repertório próprio, produtivo e legitimado. Ok? Então, esses 3 elementos têm que estar presentes no seu repertório sociocultural, que vai aparecer na sua argumentação. Ok? Então, avançando aí um pouco mais, vamos ver essa proposta de intervenção para esse tema, por exemplo. O que é que você poderia colocar aqui? Então, veja, um agente que nós poderíamos aqui colocar como responsável por essa intervenção poderia ser o Ministério da Saúde, por exemplo, ou o Ministério da Educação, ou as secretarias estaduais e municipais de saúde, de educação, dependendo do tipo de argumento que você for levantar aqui para essa proposta de intervenção. Então vamos dar o exemplo aqui digamos, da Secretaria da Educação, do Ministério da Educação. Então, quem é o agente? O Ministério da Educação, por meio do Ministério da Educação, iríamos, a ação, agora vem a minha ação, iríamos criar vários projetos de conscientização, nas escolas do ensino básico, que eu estou destrinchando já estou detalhando. Iríamos construir ações diversas, projetos diversos, de conscientização dos jovens, que seriam multiplicadores, estou detalhando, seriam multiplicadores desses projetos, de modo a construir um projeto que diminuísse o estigma que estivesse associado às doenças mentais no Brasil. Isso já seria o efeito dessa ação que estamos desenvolvendo aqui. Okay?
Então você poderia, de uma forma ou de outra, acrescentar, não é, algum elemento, não é, desses, né, que seria considerado detalhamento. Esse detalhamento só precisa ser feito de um elemento desse, mas se quiser fazer de mais de um, não tem problema. Você pode fazer também de mais de um desse elemento, ok? Mas o que é solicitado é que você faça o detalhamento de um desses, né? Ou a ação, ou agente, ou modo, ou efeito. Note que isso é bem simples de ser realizado, mas você tem que pensar antes, dentro do nosso projeto de texto. Isso é pensado durante o projeto de texto. Depois você desenvolve, né, fazendo o rascunho do seu texto e, né, quando estiver passando a limpo, já vai ser somente para passar a limpo, porque o seu texto vai estar pronto, né, no rascunho a partir desse projeto de texto, ok? Então, primeiro o projeto de texto, depois o rascunho, depois é que você vai passar a limpo, ok? Então é isso aí. Qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, né, pelos meios que a gente já conhece, e eu quero que você mande, né, nesse tópico você vai mandar para mim uma foto da sequência, né, do que é feito, de como é feito esse projeto de texto, né, escrito. Eu quero que você faça num caderno e que fique lá essa sequência, né. Se você não fez ainda a atividade do projeto de texto, ou fez de uma maneira que não foi solicitada, produziu, por exemplo, a redação, eu quero que você retorne lá, né, naquela atividade, e faça essa atividade, né, no formato que eu estou pedindo aqui, né, com a sequência de tópicos, o tema, o assunto para aquela proposta de redação, os argumentos, a tese, né, o repertório sociocultural que você vai utilizar, né, e a sequência da proposta de intervenção, né, com todos os 5 elementos, ok? Então, abração e até a próxima.